despertar da dor. Era uma manhã como qualquer outra. O sol ainda não havia rompido totalmente as nuvens quando Clara acordou com aquela dor familiar. Um aperto no peito, uma rigidez nas articulações e a exaustão constante que parecia não dar trégua. Há 5 anos, sua vida havia mudado drasticamente com o diagnóstico de lúpus, uma doença autoimune crônica e traiçoeira, que não apenas atacava seu corpo, mas desafiava também sua fé, sua força e sua identidade. Antes disso, Clara era uma mulher ativa, mãe de 2 filhos, professora dedicada e voluntária na igreja. Seu tempo era preenchido com atividades, sorrisos e esperança. Mas com o avanço da doença, seus dias passaram a ser marcados por limitações físicas, crises de dor e um cansaço devastador que drenava até o último resquício de alegria. No começo, ela buscou soluções médicas, testou diferentes tratamentos, dietas e terapias. E embora alguns medicamentos aliviassem os sintomas por um tempo, os efeitos colaterais e a imprevisibilidade das crises a faziam sentir-se como prisioneira dentro do próprio corpo. Amigos se afastaram, o trabalho precisou ser interrompido e as visitas à igreja tornaram-se esporádicas. Foi nesse abismo de incertezas que Clara começou a questionar tudo. Por que comigo? Será que Deus me esqueceu? Existe propósito na dor? O silêncio que ecoava após cada súplica parecia aumentar o vazio que se instalava em sua alma. Mas foi justamente nesse silêncio que algo começou a mudar. Clara, entre lágrimas e orações, encontrou um refúgio na leitura da Bíblia. Um versículo em especial passou a tocar seu coração de forma profunda. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Ela releu esse trecho dezenas de vezes, até que uma semente começou a germinar. E se a dor não fosse o fim, mas o início de algo? Aos poucos, Clara passou a enxergar que mesmo em meio à dor, havia espaço para a fé. Mesmo quando o corpo falhava, sua alma podia permanecer firme. As orações, antes carregadas de desespero, tornaram-se conversas sinceras, repletas de gratidão pelos pequenos milagres. Um dia sem dor intensa, o carinho dos filhos, a visita de um amigo. Ela decidiu que não viveria mais apenas esperando por uma cura completa, mas aprenderia a enxergar a presença divina no processo. E assim, começou sua jornada de transformação. A escolha de continuar. Quando Clara escolheu enxergar além da dor, o mundo não mudou imediatamente. O corpo ainda fraquejava, as dores ainda vinham, e os exames continuavam a mostrar a presença do lúpus. Mas algo dentro dela havia sido reconfigurado. Agora, cada novo dia era encarado como um desafio espiritual, uma oportunidade de viver com propósito, mesmo em meio à limitação. Ela passou a acordar todas as manhãs com uma oração simples, mas poderosa. Senhor, me usa hoje. Mesmo que eu não possa sair de casa, mesmo que eu esteja fraca, me mostra como posso ser útil. E, de forma quase imperceptível no início, as respostas começaram a surgir. Sua primeira atitude foi voltar a escrever. Sempre gostou de palavras, mas havia abandonado esse hábito durante os piores períodos da doença. Criou um blog chamado Milagre Diário, onde compartilhava suas experiências com o lúpus, suas orações, meditações bíblicas e mensagens de esperança. Em poucos meses, seu espaço virtual começou a atrair pessoas que também enfrentavam doenças crônicas, depressão ou momentos difíceis na vida. Clara não oferecia curas mágicas nem fórmulas prontas. O que ela entregava era sua verdade. Uma fé que resistia, mesmo sangrando. Um coração que escolhia amar, mesmo ferido. E uma esperança que se renovava a cada novo amanhecer. Inspirada por seus leitores, Clara decidiu também transformar sua casa em um pequeno ponto de apoio. Toda quarta-feira, recebia um grupo de mulheres que, como ela, enfrentavam batalhas silenciosas. Juntas oravam, compartilhavam histórias, riam e choravam. Era um espaço sagrado, onde a dor não era negada, mas acolhida com empatia e amor. Foi nesse ambiente que ela entendeu que o verdadeiro milagre não era a cura instantânea, mas a capacidade de seguir em frente com propósito, mesmo sem garantias. Clara não havia sido curada fisicamente,
mas experimentava uma cura interior diária. Um tipo de milagre mais profundo, mais duradouro. Ela aprendeu que cada pessoa carrega uma cruz, visível ou não, mas que a maneira como escolhemos caminhar com ela é o que define nosso impacto no mundo. Quando o milagre inspira. Com o tempo, Clara começou a ser convidada para compartilhar sua história em igrejas, conferências e até programas de rádio locais. Sempre humilde, ela dizia: "Eu não sou diferente de ninguém. Apenas escolhi não permitir que a dor defina quem eu sou." As palavras de Clara tocavam corações porque não vinham de um lugar teórico, mas de uma vivência real. Ela falava com a autoridade de quem sofreu, de quem sentiu medo, mas também de quem escolheu lutar todos os dias com oração e fé. Suas palestras não eram discursos inflamados, mas testemunhos vivos do que é permanecer de pé quando tudo em volta tenta te derrubar. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória pública foi quando uma jovem chamada Rebeca se aproximou após uma de suas palestras. Rebeca havia sido diagnosticada com fibromialgia, estava em depressão e cogitava desistir da vida. Ao ouvir Clara, ela sentiu que ainda havia um caminho. As duas começaram a conversar frequentemente e, inspirada por Clara, Rebeca iniciou um projeto próprio para apoiar jovens com doenças invisíveis. Essa foi apenas uma das muitas histórias que brotaram a partir do testemunho de Clara. Pessoas que antes se sentiam sozinhas passaram a encontrar sentido na própria dor, percebendo que mesmo sem cura física, podiam viver com dignidade, fé e impacto. Em casa, os filhos de Clara também passaram a vê-la com outros olhos. Antes temiam a fragilidade da mãe, agora admiravam sua força silenciosa. Clara ensinou à sua família que a fé não é ausência de dor, mas presença de coragem, que viver com propósito é uma escolha renovada todos os dias, mesmo quando o corpo insiste em dizer não. E mesmo nos dias mais difíceis, quando as crises vinham fortes, Clara encontrava força no que chamava de milagres do cotidiano. Uma xícara de chá quente, uma palavra amiga, um pôr do sol visto da janela. Coisas simples, mas que, com os olhos da fé, ganhavam dimensões eternas. A fé que transforma ambientes. Clara descobriu, ao longo de sua caminhada, que a fé verdadeira é capaz de transformar não apenas a si mesma, mas também o ambiente ao redor. O lar que antes respirava silêncio e preocupação passou a ser espaço de oração constante, de partilha e de paz. Ela ensinou seus filhos a orarem antes de cada refeição. E com o tempo, até mesmo os vizinhos começaram a pedir orações, sabendo que naquela casa habitava algo diferente, algo divino. Em um desses dias comuns em que a dor mal a deixava levantar-se da cama, Clara recebeu uma visita inesperada. Uma enfermeira do posto de saúde local havia lido seu blog e, tocada por suas palavras, quis agradecer pessoalmente. Ela contou que, mesmo trabalhando há anos com pacientes crônicos, nunca havia compreendido verdadeiramente o impacto emocional da doença até ler os relatos sinceros de Clara. "Você mudou minha forma de cuidar das pessoas", disse com lágrimas nos olhos. Esses momentos tornaram-se frequentes. Médicos, psicólogos, pastores e até pessoas de fora do país começaram a compartilhar como as palavras de Clara estavam fazendo diferença. E Clara, mesmo com limitações físicas, descobriu que seu alcance havia se tornado global. Do seu quarto, com o celular na mão e a Bíblia ao lado, ela evangelizava, curava feridas emocionais e acendia chamas de esperança. A fé de Clara era inclusiva. Ela não exigia que os outros acreditassem da mesma forma. Pelo contrário, ela os acolhia onde estavam, respeitando cada dor, cada dúvida, cada tempo de maturação. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Deus não abandona os feridos, Ele anda com eles. Sua rotina passou a ser estruturada entre repouso, leitura bíblica, momentos com a família e atendimentos virtuais. Clara organizava reuniões online de oração e suporte emocional, que atraíam dezenas de pessoas toda semana. Ali, todos se viam representados. Não eram apenas enfermos físicos, mas almas cansadas da vida, dos fracassos,
da solidão. E Clara, com sua serenidade, os guiava em direção à luz que ela mesma havia encontrado no meio da escuridão. Aprovação final. O tempo passou, e embora Clara tivesse aprendido a viver em harmonia com a doença, o lúpus seguiu seu curso. Como toda enfermidade autoimune, momentos de estabilidade eram seguidos por fases de agravamento. Num desses períodos mais críticos, Clara foi internada com sintomas intensos de inflamação nos rins e dificuldades respiratórias. Parecia que a batalha havia chegado a um novo nível. Internada por semanas, ela manteve o celular ao lado da cama, respondendo quando podia, escrevendo novos devocionais para o blog e orando com enfermeiros e outros pacientes. Mesmo no hospital, seu espírito não se abatia. Ao contrário, era ali que sua fé mais brilhava. Os funcionários passaram a chamá-la de a mulher do milagre diário, pois não importava o quão frágil estivesse, Clara sempre tinha uma palavra de encorajamento para oferecer. Durante uma madrugada difícil, Clara teve uma crise severa. Por instantes, ela sentiu que sua alma estava prestes a partir. Suas orações se tornaram mais profundas, mais entregues. Senhor, se este for o fim, que minha vida tenha cumprido o propósito. Mas se ainda houver algo a fazer, me dá forças para continuar. Na manhã seguinte, contra as expectativas médicas, seu quadro começou a estabilizar. Ela recebeu alta 2 semanas depois e voltou para casa ainda mais convicta de que sua missão não estava completa. Mas algo havia mudado. Clara entendia agora que não tinha tempo a perder. Precisava entregar tudo o que carregava dentro de si. Escreveu um e-book gratuito chamado Vivendo com Propósito Mesmo na Dor, que foi baixado por milhares de pessoas. Gravou vídeos curtos com mensagens de fé que viralizaram nas redes. Seu testemunho chegou a programas de televisão e inspirou campanhas sobre empatia para com doenças invisíveis. Clara nunca mais voltou a ser a mesma. Sua fé, agora inabalável, era como uma tocha que iluminava caminhos para os que vinham atrás. E ela sabia. Cada lágrima derramada havia se transformado em fonte de vida para muitos. Conclusão impactante e reflexão final. A história de Clara nos ensina que nem todos os milagres vêm na forma de cura física. Às vezes, o milagre é a força para levantar-se todos os dias e continuar. É o sorriso em meio à dor. É a capacidade de encontrar sentido no sofrimento e transformar tragédia em testemunho. Em um mundo que nos empurra constantemente para a perfeição, a juventude eterna e a produtividade sem pausa, Clara nos mostra que há beleza na vulnerabilidade, que a fraqueza não nos desqualifica, ao contrário, ela nos humaniza, e é nesse ponto que Deus nos encontra, quando admitimos nossa dor e permitimos que Ele a transforme em propósito. Talvez você que está assistindo a este vídeo agora esteja enfrentando uma dor crônica, uma depressão silenciosa, uma perda que ainda não conseguiu superar, e talvez tenha pensado que sua vida perdeu o sentido. Mas eu te convido a olhar com outros olhos. Talvez, como Clara, seu milagre não esteja em um acontecimento grandioso, mas em uma decisão diária: continuar, respirar, acreditar e ser luz mesmo nas sombras. A fé não é sobre ignorar a dor, mas sobre não permitir que ela seja a última palavra. É sobre transformar cada dia em altar, cada lágrima em semente, cada dificuldade em caminho de transformação. Que a história de Clara inspire você a buscar seu milagre diário. Ele está aí, escondido nos detalhes, na oração sussurrada, na palavra amiga, na coragem de não desistir. E que, ao encontrá-lo, você também possa ser canal de cura na vida de outros. Porque o mundo precisa de mais Claras. Pessoas comuns que, com fé e perseverança, tornam-se extraordinárias. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.